Hoje o papo é de mendigo, viu? Imagina você ser uma atriz milionária, casada com um bilionário, ser condenada aí a pagar 30 mil reais de indenização e pedir pra parcelar em 6 vezes. É o que tá acontecendo aí com a atriz a Isis Valverde, gente. A ex-funcionária dela entrou com uma ação na justiça, alegando que ela foi contratada aí pra ser cozinheira, mas que ela exercia outras funções durante o tempo que ela trabalhava pra Isis. Ela trabalhou pra ela cerca de 7 anos. Ela também afirma que ela cumpriu uma jornada das 8h30 da manhã até as 8h30 da noite, com uma pausa de 20 minutos. Ela nem fazia horário de almoço, porque 20 minutos não é considerado horário de almoço. Ah, Maíra, mas ela deve ter ganhado um salário muito bom. Não, gente, ela ganhava R$2.500. Quando ela foi contratada, ela ganhava inicialmente R$1.500 e nesses 7 anos ela teve um aumento para R$2.500. Mas antes da gente ver detalhes dessa polêmica, deixa o like, se inscreve no canal, aperta o botão de hypar se estiver aparecendo pra você, pra ajudar aqui no crescimento e no fortalecimento do canal, tá bom? E bora pra essa polêmica aqui. Isis Valverde pagava R$2.500 para a funcionária ficar das 8h30 da manhã às 8h30 da noite, com 20 minutos de pausa. Segundo os documentos apresentados no processo, ela foi contratada em março de 2014 para exercer a função de cozinheira e permaneceu no emprego até novembro de 2021, quando foi dispensada sem justa causa. Durante esse período, seu salário teria evoluído de 1.500 para 2.500 mensais. Nossa, que absurdo, pelo amor de Deus. 7 anos que a mulher trabalhou lá, de 1.500 para 2.500. Tá quanto salário mínimo? 1.600 e pouquinho, né? Salário mínimo. 1.621. Então vamos fazer um cálculo básico aqui. De 1.621, vamos supor, se fosse 6 horas trabalhadas. Como ela trabalhava mais de 12 horas aí, vezes 2, né? Vou colocar aqui. Gente, era pra ela tá ganhando pelo menos uns 3.240. Vai. De acordo com sua versão, após a saída de outra empregada da residência, ela passou a desempenhar tarefas além daquelas originalmente previstas para o cargo de cozinheira. Que é outra coisa que eu acho totalmente errada também. Cozinheira é cozinheira, não é a diarista, não é pra fazer, não é babá, não é pra ser nada além dela ser cozinheira. Então, se ela fazia essas outras tarefas, já tá errado sim. Provavelmente, a casa da Isis Valverde, né, deve ter mais pessoas, deve ser uma mansão, e uma pessoa fazendo esse serviço fica puxado sim. Tinha que ter umas 2, 3 funcionárias, e a Isis Valverde tem dinheiro para isso. A ex-funcionária também relatou que cumpria jornadas extensas de segunda a sexta-feira, frequentemente superiores a 12 horas diárias, sem receber a remuneração correspondente pelas horas extras realizadas. Outro ponto levantado no processo diz respeito ao intervalo para alimentação e descanso. A autora afirmou que não conseguia usufruir integralmente da pausa mínima prevista pela legislação trabalhista e que, na prática, tinha aproximadamente 20 minutos para almoçar. Com base nessas alegações, ela solicitou o pagamento de verbas relacionadas a horas extras diferentes de FGTS, multa rescisória e indenização por danos morais. O valor inicialmente reivindicado ultrapassava 385 mil. E aí, gente, como esse processo veio a público, a Isis, ela tá recebendo uma onda de cancelamento. Se vocês olharem o perfil dela no Instagram, no TikTok, ela bloqueou aí os comentários, né? Porque elas fecharam um acordo de 30 mil reais. E a Isis parcelou esse valor em 6 vezes, gente. Antes que o caso chegasse a uma sentença, as partes optaram por encerrar a disputa por meio de um acordo judicial. O entendimento firmado estabeleceu o pagamento de 30 mil à ex-funcionária, divididas em 6 parcelas de 5 mil. 30 mil reais, gente, sendo sincera, não é nada pra ela. O acordo não representou reconhecimento de culpa por parte da atriz, mas encerrou o litígio. Com a quitação integral dos valores, o processo segue pelo arquivamento definitivo pela justiça. Ah, Maíra, mas ela pediu 385 mil, quase 400 mil reais. Como é que funciona, gente? Eu tava explicando isso daqui até aqui. Quando você entra com uma ação trabalhista, vai ter lá danos morais, horas extras, carga horária, almoço. Aí vai colocando assim, vou pedir 100 mil, vou pedir 200 mil, em cima de cada coisa que eles estão solicitando. Hora extra, sabe, horário de almoço, tudo isso. E aí, eles jogam um valor lá em cima mesmo, porque sabe que vão reduzir esse valor. Sabe que talvez ela não vai ganhar esses 400 mil reais. E aí, com essa repercussão toda, o advogado da Isis veio defender ela aí nas redes sociais. Mas, gente, é aquilo que eu falo pra vocês. Advogado é advogado. Independente
independente do cliente dele está certo ou errado, ele vai defender. Quem ataca a Isis não sabe que durante o tempo em que trabalhou para ela, a reclamante ganhou um curso e uma casa. Foi tratada com toda a educação, carinho e, sobretudo, dentro do que a lei trabalhista determina. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Ah, se fuder, sabe? O curso era voltado à formação de cozinheiras do lar, com foco em alimentação saudável e restritiva, e foi ministrado pela chefe Lorena Abreu. Ao anunciar a conclusão do treinamento, a professora escreveu: agora o cardápio da Isis Valverde está cheio de novidades, de receitas com peixes e frutos do mar, veganas, vegetarianas, low carb, sem açúcar e sem glúten. Na publicação que mostra a Márcia segurando um certificado de conclusão, Isis Valverde comentou: foda. Aqui tem um vídeo do Matheus Baldi falando mais informações ainda sobre esse caso, né? Coisas que aconteceu nos bastidores que ele ficou sabendo. Aí eu vou colocar aqui pra gente ver. Chegou um momento que, por conta de um primeiro processo que tinha erro, a defesa dessa funcionária errou na hora de entrar com o processo, tiveram que, por conta da orientação do juiz, falar: ó, revê aí o que vocês estão falando, porque senão vocês vão ter complicação no que vocês estão alegando. Chegou um determinado momento que eles entenderam que tinha risco, por conta dos advogados da Isis Valverde serem muito bons, grandes nomes da elite do direito. Eles falaram assim: ixi, tem risco dessa história virar aí e vocês acabarem com dívida e ter que pagar as custas de um processo de 385 mil, sair devendo. É melhor vocês aceitarem um acordo que eles vão propor de 30 mil. Nos bastidores, foi o que eu soube. Ela queria tirar esse direito da justiça gratuita da funcionária, pra ver se ela perdia essa causa. Se você tem gratidão pelo seu funcionário, você pode presentear com aquele mimo, você pode dar ali sim um curso de culinária, você pode sim ajudar a pagar a casa, mas isso não tira de você a obrigação de pagar pelas horas extras, pelos direitos trabalhistas, de manter um ambiente saudável, até porque nesse caso foi muito citado também nos bastidores, e um detalhe que a defesa dessa funcionária alegou é sobre a disponibilidade dela trabalhar em horários diferentes, em momentos que a Isis estava gravando novelas, filmes. Essa pessoa estava se dedicando para oferecer para ela também um conforto nas alimentações, que a Isis segue uma dieta, tem uma alimentação saudável, então tudo isso tem que ser valorizado sim. É ruim. Ai, mas deu uma casa pra ela, mas pagou curso pra ela, mas independente, gente, independente, tipo, eu vejo isso como um bônus de trabalho, até porque a mulher trabalhou aí mais de 7 anos praticamente de graça, né? Se ela realmente fazer esse horário aí de 12 horas por dia, pra mim é meio que uma retratação. É exatamente o que ele falou aqui. Uma coisa não anula a outra. Pra mim, independente se ela deu casa, se ela deu curso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu já passei por isso, eu sei exatamente que eles vão te dando coisas ali pra te agradar, parece que fica com medo até às vezes de perder você, porque sabe que outra pessoa não aceitaria essas tarefas. Outra pessoa ia cobrar mais, outra pessoa ia pedir um valor maior, falar assim: não, é pra mim ser cozinheira, é pra ser diarista, é pra fazer todos os serviços domésticos, então vou pedir um valor de 4, 5 mil reais, que sinceramente não é nada pra ela, porque 2.500 pra uma mulher milionária, com marido bilionário, que tem casa em Beverly Hills, que tem... O cara é... Gente, pra mim é absurdo total isso daqui. O que é 2.500 para a Isis Valverde? Sendo que ela tem o quê? Um sapato? Um brinco? Dela é 2.500. Eu vi advogados falando que não aceitariam um acordo desse, pelo fato justamente dela ser uma atriz, dela ter dinheiro e ela deveria pagar corretamente a funcionária dela. Ela não tá pedindo nada demais, ela tá pedindo os direitos dela do tempo que ela perdeu trabalhando pra ela. Tem até um post aqui, ó: seja uma atriz famosa, reconhecida em seu país de origem, tem uma mansão de 3,2 milhões, cerca de 16 milhões em Beverly Hills, adquiridos em 2023. Seja esposa de Marcos Buarque, herdeiro, conglomerado, capixaba, Grupo Buarque, que tem uma fortuna estimada em 4 bilhões, além de comandar múltiplos negócios no setor do entretenimento. Utilize junto com seu marido um avião modelo King Air 350 avaliado em 25 milhões, que foi que a gente acabou de ver. E faça uma trabalhadora doméstica trabalhar na sua casa das 8h30 às 8h30 da noite, com 20 minutos de pausa, com um salário inicial de 1.500 e chega ao teto máximo de pagamento de 2.500 durante 7 anos. Seja processada por essa trabalhadora. Tente, junto aos seus advogados, retirar o benefício da justiça gratuita, que pra mim esse é um dos maiores absurdos dessa trabalhadora, e quando você não consegue, além de perder o processo e ter que pagar uma indenização de 30 mil reais, parcele em 6 vezes de 5 mil, que eu achei o maior papo de mendiga isso daqui. E aqui os comentários, é maravilhoso como tem gente que ainda defende, tem que ser muito gado de gente famosa mesmo. Não gosto dela desde quando a Graça se divorciou do Cauã pela traição com ela durante as gravações de uma novela que os dois se pegavam, né? Teve esse babado aí também, há muitos e muitos anos atrás. Isis Valverde encerrou a disputa trabalhista com um acordo de 30 mil, que seria, no caso, mais de 300 mil reais, né? Então, o detalhe que está dando o que falar
é que a funcionária reivindicava mais de 385 mil em direitos que alegava não ter recebido. Mais interessante ainda é que a maioria dessas pessoas ricas e milionárias gostam de ostentar, mas detestam pagar, né? Pagar principalmente uma empregada doméstica que lava, passa, faz comida, arruma a casa, e o patrão não vê que muitas delas, quando chegam também em suas casas, ainda vão arrumar a casa delas, ou seja, elas fazem o trabalho em dobro. Isso se chama falta de empatia e de amor. Meu bem, esquece. Patrão nunca vai ver isso. Patrão não tá nem aí. Patrão quer que você chegue lá, faça totalmente seu serviço e depois dê o seu horário de ir embora, vai embora. Apesar que nesse caso aqui, a mulher nem podia ir embora, né? No horário dela. Ela tinha que estender aí o horário. Esse rolê todo da Isis Valverde só serve pra deixar uma coisa clara. Patrão não negocia com funcionário. Funcionário, muito menos com patrão. A única forma de negociação que existe e que é plausível é a CLT que garante as leis trabalhistas. Porque se dependesse de patrão, funcionário ainda era escravo. Gente, sinceramente, eu não consigo ficar do lado da Isis Valverde. Eu fico do lado da empregada. Pra começar, se teve um acordo, é porque tinha provas. Porque se não tivesse provas, não ia nem chegar a parte de um acordo. Ou ia encerrar, ou ia dar causa ganha pra Isis. Aí aqui também tem um vídeo dela que tá viralizando agora. Teve a pandemia aí, ela deixou a funcionária dela trabalhando com ela. E ela foi questionada sobre isso, na época da pandemia. Que é outra coisa que eu acho que já mata o argumento desse advogado. Porque tem esse vídeo, né, dela falando da funcionária trabalhando aí na pandemia. Enquanto o advogado argumentou que a Isis viaja demais, que não sei o que não tem como ela fazer esse horário de trabalho. Essa jornada de trabalho. Mas aqui tem um vídeo da própria falando que a funcionária dela estava trabalhando com ela na pandemia, estava dentro da casa dela. Bom, pessoal, como cidadã, eu decidi vir aqui para explicar a matéria que saiu. Eu senti a necessidade de fazer isso porque é importante a gente conscientizar as pessoas, né? Enfim, dar bons exemplos. Então, eu como cidadã consciente, eu dispensei todos os meus funcionários pela segurança deles e pela minha segurança. A pessoa que aparece no vídeo é a Cláudia. A Cláudia está comigo há 10 anos. Cláudia também não tem familiares próximos no Rio de Janeiro e ficaria sozinha em casa. E Cláudia viu que eu ia ficar sozinha com o Rael, enfim, aqui em casa. E ela decidiu fazer companhia pra gente. Ela decidiu ficar aqui por livre e espontânea vontade para nos ajudar. Enfim, pra gente ficar junto nessa. E como ela é maravilhosa e incrível, é nosso anjo, ela ficou aqui com a gente e a gente segue em quarentena. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, fiquem com Deus, fiquem em casa. O comentário aqui, quem guardou esse vídeo precisa ser promovido. Realmente, o outro comentário. Cláudia era como se fosse da família. Loucura, né, gente? Ela fala assim pra vocês, se conscientizem, fiquem em casa, não saem, mas a Cláudia tem que ficar aqui, porque a Cláudia é da família. A Cláudia tem que trabalhar, gente. Mas fiquem em casa, na pandemia. O pior erro foi o advogado da empregada se vender a aceitar um acordo de 30 mil. Eu não aceitava também, não. Não aceitava, mano, é aquilo, meu, eu acho tudo isso, ai, que não sei o que, tem que ver o lado dela. A partir do momento que ela tenta tirar a justiça gratuita da ex-funcionária, a partir do momento que ela faz um acordo de 30 mil parcelado em 6 vezes, eu não consigo ver ela como correta, tá? Me desculpa, quem quiser discordar aí de mim, fica à vontade, deixa a sua opinião aí nos comentários também, mas a minha opinião aqui ela não é inocente. Não se esqueça também de se inscrever nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e de me seguir aqui no canal, tá bom? É isso, o vídeo de hoje é esse, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye.